estou passando por conflito conjugal. E o meu filho de 17 anos não entende. E o diálogo não está ajudando. Eles conversam, mas não está adiantando muito. O que vocês me indicam? O que vocês indicam para me fazer? É exatamente isso. Eu estava comentando com minha filha de 21 a 22 anos sobre essa pergunta aqui. Porque, na verdade, a gente não sabe o contexto que eles vivem. Sim. O que eles viviam, né? Mas o que é importante aí, no caso da mãe, deve ser a mãe que está perguntando, isso, né? Sim. É não colocar o pai ou ele contra o pai. O motivo pelo qual se separaram, porque ele está sofrendo muito mais do que ela, dependendo do contexto que eles viviam. Sim. Se ele tinha um bom relacionamento com o pai e de repente está afastado, a figura do pai não está mais ali dentro de casa, ele pode estar inseguro, mas é muito complicado isso, principalmente com um adolescente, um jovem, né? Mas existe conserto para tudo. Existe conserto para tudo. Então eu digo assim, ela tem que orientar primeiro ao filho a não ter raiva do pai, né? Sim. Ela não pode estar assim, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, e isso, aquilo outro, ela não pode fazer. E levar ele para a igreja, para ter contato com os jovens, cheios do Espírito Santo, que muitas vezes os jovens também já passaram por isso, e vai saber ajudar ele. Ele, nesse momento, ele precisa de apoio, ele precisa de abraço, ele precisa de muita conversa, mas sem cobrança. Sem cobrança, né? Que ele tem que entender a situação, é um processo. Dentro da cabeça dele deve estar 1001 ideias, 1001 situações que o que é que eu posso resolver. Meu pai se separou da minha mãe, eu não sei se ele tinha um relacionamento com o pai, se não tinha, mas que tinha ou que não tinha, o que ela não pode fazer é botar ele contra o pai. Sim. De maneira nenhuma. E vai fazer o quê? Vai pedir ajuda ao Espírito Santo. Seja amiga do seu filho. Chama ele para perto. Já imaginou quanto ele está sofrendo? Porque ele cresceu vendo os pais. Sim. Né? E de repente ele está com 17 anos, uma idade muito sensível, onde as pessoas do mundo abarca, quer abarcar, né? Então, se ele não encontrar o apoio dentro de casa, ele vai procurar na rua. Sim. E esse apoio na rua não é para como é que diz, para o bem dele. Ao contrário, ele pode até chegar para aquela pessoa acolher ele, mas depois desviar ele do caminho. Então ele tem que ir dentro de casa, ter o apoio da mãe, ter o carinho. O diálogo não resolve, dê um tempo para ele. Se possível, procure um psicólogo, de preferência cristão. Porque ele vai desabafar, tem coisas que ele não desabafa com a mãe, mas ele pode desabafar com o psicólogo, contar o que ele está sentindo. Porque, sinceramente, eu creio que ele está passando por uma situação muito difícil, está sofrendo demais. E provavelmente a mãe também. Então, a mãe não sabe como agir, né? Sim. Na situação com ele. Vamos buscar o Espírito Santo, pedir orientação a ele nas palavras. Que palavras que eu digo para meu filho? Digo para você ver que ele é muito importante para você, independente de estar separado do pai, ele do pai, mas ele tem um pai, mesmo distante. O motivo da separação entre o pai, a mãe e o pai, não existe ex-filho. Existe ex-esposa e ex-esposa, mas ex-filhos nunca vai existir. Uma vez filho, sempre filho. E deixar ele ir processando isso. Vai levar um tempo, mas busca ajuda. Isso que Gigi falou é muito sério, né? Porque geralmente as mulheres, quando estão feridas, né? Elas acabam realmente falando, né? Seu pai, aquilo. É verdade. E tem que ter esse cuidado, porque para não quebrar um princípio da Bíblia também, né? na vida da criança, que está lá, né? Se você... que foi o primeiro mandamento com promessa, né? Se você quiser honrar o seu pai e sua mãe, você viverá muito tempo na terra e viverá bem. É mais ou menos isso o versículo fala. Vida longa e uma vida boa na terra.
Então, quando a gente está ferida com o nosso cônjuge e passa essa visão para os nossos filhos ficarem contra ao pai, a gente está agindo, envenenando os nossos filhos contra os pais, fazendo com que eles adquiram coisas ruins na sua vida espiritual. Porque a quebra da honra do pai e da mãe, independente de quem seja o pai, de quem foi o pai, é o pai. Então você tem que honrar. Honrar seu pai e sua mãe. Exatamente. Honrar. Eu passei por situação semelhante e eu dizia sempre a Vinícius, não importa. Seu pai não é conhecedor da palavra, você é. Ore pro seu pai, honre seu pai, não importa. Ele está fazendo assim, mas não importa. Ele não tem o conhecimento, é o que ele viveu. Ele recebeu isso, né, da vivência dele com os pais. Então é uma cultura da família dele, esse tratamento, essa forma. Você ore, mas fale seu pai. Ame seu pai. Ore e ame. Isso mesmo. Que geralmente acontece assim, da forma que eu aprendi, eu vou ensinar. Né? Mas você só pode dar aquilo que você tem. Exatamente. Não tem como você dar aquilo que você não recebeu. Sim. Tá entendendo? Não tem como. Então, no caso dessa eu não sei se ela é cristã, ora pelas emoções do seu filho. Impõe as mãos sobre ele, sobre as emoções dele, de que as emoções dele são blindadas pelo sangue do Cordeiro, e que o Espírito Santo habita nele, e que o Espírito Santo vai trabalhar na mente dele. Abençoa, unge, ora, chama para perto, deixa ele um tempo, deixa ele ter o tempo dele. Sim. Ele quer estar isolado dentro do quarto por enquanto, deixa ele lá. Ele está meditando, mas esteja sempre na brecha, orando por ele, intercedendo por ele, para que o maligno não toque nas emoções dele. Tá entendendo? É muito. Eu fiquei impactada, pensando que se eu pudesse, eu vou estar orando por essa família, mas se eu pudesse, eu queria ter contato com essa mãe, para eu mostrar para ela experiências que eu tive. Sim. Tá entendendo? Que eu tive, que serviriam para ela. E que a minha filha de 22 disse, mãe, eu sei que o quanto ele deve estar sofrendo, que eu me colocar agora no lugar dele. Que ela é uma jovem, que teve lá seus problemas também com o pai, né? Sim. Mas ela sabe que eu não podia e ela não pode estar colocando ele contra o pai. É como ela falou, Vinícius. Sim. Ele não conhece a palavra, talvez esse aqui que tenha conhecido a palavra, né? Conhecido. Não é dizer assim, eu conheço a palavra e eu vivo a palavra. Eu conheço, mas eu vivo essa palavra que eu conheço, que eu digo que conheço. Então, hoje está assim, os filhos, quando há um acontecimento de separação, os mais prejudicados, os que mais sofrem são os filhos. Eu fiquei triste com esse. Mas nós vamos estar orando e eu creio que o Espírito Santo vai orientá-la. Ela deve buscar o Espírito, vai orientar a maneira como falar, como chegar, o tempo que ele deve ter, busca ajuda psicológica com uma pessoa cristã. Pessoa cristã, Rejane. Temos aí na live Rejane, nossa psicóloga, intercessora, psicóloga, cristã, ungida, cheia do poder de Deus. É verdade. Amém. Temos o pastor Aleph também, que pastor Aleph, que também é